Bom, então, olá a todos. Meu nome é Ricardo e a gente vai continuar aqui o curso remoto de Cálculo 3. E o assunto de hoje são as equações exatas, tá? Então, o que que são equações exatas e o que tipo de equação que a gente vai conseguir resolver de fato hoje? Então, hoje, o formato das equações que a gente vai trabalhar são essas daqui, tá? Então, aqui eu tenho uma expressão de x e de y, que a gente está chamando de função m, mais uma expressão de x e de y que eu estou chamando de n, só que essa expressão acompanha a derivada da função incógnita, né, a função y. Então, aqui tem o y' igual a zero. Tá? Então, o formato das equações é esse. Essas duas funções aqui de duas variáveis m e n, a gente vai supor que são funções de classe C1, o motivo vai ficar claro mais para frente. E qual é o objetivo? Né? Como que eu vou lidar com esse tipo de equação aqui? Então, é parecido com o que a gente fez com o fator integrante. O objetivo é transformar o lado esquerdo dessa equação aqui em derivada de alguém, tá? E aí, se você transformar em derivada de alguém, você elimina a derivada usando a integração. Igualzinho que a gente fez no fator integrante, só que a maneira como a gente vai chegar na derivada de alguém, né? O que que é esse alguém, vai ser um pouquinho mais delicado, vai ser um pouco mais complicado. Tá? Então, eu vou reescrever aqui a equação e a gente vai começar a discutir como que funciona esse método daí. Então, a equação é m de x e y mais n de x e y' igual a zero. Então, qual que é o método? Qual que é a sacada aqui, né, que perceberam para poder resolver esse tipo de equação? Então, imagina que você tem uma função agora de duas variáveis. Uma função psi, que depende tanto de x quanto de y. O objetivo do problema é encontrar uma função incógnita y de x, certo? Então, imagina que com essa função psi, você forma essa composição, que é a psi de x e y de x também. Então, isso aqui é uma nova função, e essa nova função só depende de x agora, né? Porque a única variável aqui é o x, o y já depende de x. Então, só depende de x, eu posso pensar em derivar essa função. Quem é d de x de psi de x, y de x? Como que eu derivo esse tipo de função? Né? Então, isso aqui é a regra da cadeia do cálculo 2, e a maneira como você faz isso é a seguinte: você faz derivada parcial do psi em relação à primeira variável, vezes a derivada da primeira função coordenada aqui em relação a x, como a própria função já é x, então é dx, mais derivada parcial do psi em relação à segunda variável, e vezes a derivada da segunda função coordenada em relação a x, que é justamente o psi, o y', né? Então, simplificando dx por dx aqui, isso aqui é igual a d psi dx mais d psi dy vezes y'. Tudo bem? Então, a ideia é comparar esse cara aqui com a equação original, tá? O que que a gente vai fazer? Eu vou perguntar agora, será que eu consigo encontrar uma função psi de duas variáveis que faz com que esse termo aqui, a derivada parcial de psi em relação a x, seja igual ao m, e que, ao mesmo tempo, a derivada parcial do psi em relação ao y seja igual ao n. Então, essa é a pergunta que a gente vai fazer para tentar resolver essa equação aí. Então, a pergunta é encontrar uma função psi de x e y tal que aconteçam duas coisas ao mesmo tempo. A derivada parcial do psi em relação a x seja igual ao m, e a derivada parcial do psi em relação a y seja igual ao n. Eu quero que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Se eu for capaz de fazer isso, se eu conseguir encontrar uma psi que satisfaz essas duas equações ao mesmo tempo, o que que vai acontecer então?
a nossa equação original. Então, a equação original do meu problema, ela se torna d de x de psi de x e y de x igual a zero, certo? O lado esquerdo, ele vira justamente a derivada dessa composta, que usando a regra da cadeia, satisfaz aquela expressão do lado direito que a gente obteve. Então, se eu achar o psi que faz aquilo, né, a derivada em relação a x da UM e a derivada em relação a y da UN, a equação original vira derivada de alguém igual a zero. Bom, mas aí, teorema fundamental do cálculo de novo. Derivada de alguém está dando zero, ou seja, que tipo de função cuja derivada é zero? São as funções constantes, né? Então, isso implica que o que está aqui dentro, psi de x e y de x, é igual a uma constante. Isso aqui vai ser considerado como a nossa solução, porque aqui, nessa equação, eu já eliminei a derivada, não tem mais derivada. Então, só sobra agora a função que eu estou buscando, que é a função y de x, dentro dessa equação que a gente diz ser dada implicitamente. Tá? Então, y de x é dada implicitamente por esta equação. Por que implicitamente? O que eu quero dizer com isso? Como a gente vai ver em exemplos mais tarde, essa equação, tudo bem, ela já não envolve a derivada da função incógnita. Só que, mesmo assim, nem sempre eu vou conseguir isolar a função y de x e achar uma expressão para a solução. Tá? Então, vai ficar mais claro isso com o exemplo depois. Então, isso aqui vai ser considerado como a solução do problema. A tua solução y de x, ela satisfaz uma certa equação que não depende mais, né, não tem mais derivadas. Então, só que como que eu faço para encontrar essa função psi e quais são as condições para poder encontrar ela? Então, aqui a gente vai voltar para esse sistema que apareceu. Tá? Então, esse sisteminha aqui, que, na verdade, em geral, esse sistema é mais complicado do que a equação original, porque eu estou querendo encontrar uma função psi de duas variáveis cujas derivadas parciais estão pré-estabelecidas. Então, isso aqui, em geral, é mais complicado. Só que nos exemplos que a gente vai fazer, as coisas são feitas para funcionar bem. Tá? Mas o que acontece aqui? Então, como que a gente encontra essa função psi? Então, a ideia é a seguinte. Imagina que essa função psi que você está procurando seja boa, no sentido de que ela seja uma função de classe C2. Tá? O que é uma função de classe C2? É uma função que tem derivadas parciais até ordem 2 e que elas sejam contínuas. Se você for capaz de encontrar uma função psi de classe C2, tem um teorema chamado teorema de Schwarz, que diz que as derivadas parciais de ordem 2 não dependem da ordem. Se você derivar primeiro em relação a x e depois em relação a y, vai dar a mesma coisa que primeiro em relação a y e depois em relação a x. Então, se você encontrar uma psi que satisfaz esse sistema, a gente pode derivar de novo. Por exemplo, a primeira equação, se eu derivar em relação a y de novo, tem que ser o mesmo que derivar a de baixo em relação a x. Porque ambas vão dar as derivadas de ordem 2 da psi, uma em relação a x e em relação a y, e a outra na ordem contrária, só que se ela for de classe C2, dá a mesma coisa. Tá? Então, se, vamos escrever de volta aqui, então, se psi é de classe C2, e a gente tem o sistema, né, d psi em relação a x da UM e d psi em relação a y da UN, então isso implica que se eu fizer a derivada segunda do psi em relação a y e x, isso aqui, por um lado, é a derivada do m em relação ao x, desculpa, em relação ao y, né, que já está feito em relação a x aqui. E, por outro lado, se eu derivar de baixo agora em relação a x,
eu tenho d2 dx, dy, e por outro lado, isso aqui é dn dx. Se ela for de classe C2, essas duas coisas aqui do lado esquerdo são iguais. Então, isso obriga essas funções mn, né, elas estarem relacionadas de alguma forma. Então, a gente diz que a equação, e agora vem o nome, né? A equação exata se justamente acontecer a igualdade entre esses dois caras. A derivada do m em relação a y for igual à derivada do n em relação a x. Tá? Então, isso é o que significa a equação ser exata. Beleza. Então, se eu quero encontrar uma função psi de classe C2 que faz esse sistema aqui ser satisfeito para poder transformar a equação em uma equação do tipo d dx de alguma coisa igual a zero, no mínimo, as funções coeficientes da equação mn, elas estão presas nessa relação aqui, tá? Elas não podem ser totalmente nada a ver uma com a outra. Elas têm que estar relacionadas por essa equação aqui. Se essa igualdade for verdadeira, a gente chama a equação de uma equação exata, tá? Então, beleza, tudo bem. Digamos que a minha equação é exata. E agora, como é que eu faço para encontrar a tal da psi? Né? Então, o método para encontrar a psi agora é o seguinte. Então, a gente vai... Eu vou reescrever aqui de volta, né? Então, o sistema é... Opa, preta. O sistema é assim, né? d psi dx igual ao m, né? Então, aqui é igual ao m, e o d psi dy é igual a m. Então, a ideia é o seguinte, eu quero encontrar a psi que faz isso, né? Então, eu posso pensar nessa primeira equação aqui, por exemplo, e eliminar essa derivada em relação a x, fazendo o quê? Como que eu elimino a derivada em relação a x? Eu integro, só que em relação a x, né? E aí, eu tenho que tomar um cuidado, porque esse m é uma função de x e de y, tá? Então, integrando em relação a x, né? O que eu vou obter? Eu vou obter o psi que eu quero, né? Porque integrar a derivada eu elimino a derivada. Aí eu obtenho a integral do lado direito, né? Da função m, só que em relação a x. E tem que aparecer a constante, né? Porque eu estou integrando sem limite de integração. A questão é, como que é essa constante? Né? Como eu estou integrando em relação a x, essa constante, na verdade, não é uma constante. Ela é uma expressão que depende só do y. Por quê? Porque se eu tenho uma expressão aqui que depende só do y, quando eu derivar essa expressão em relação a x, dá zero, né? Então, o papel da constante aqui, na verdade, as constantes são uma expressão de y, porque derivando essa igualdade aqui em relação a x, eu obtenho isso aqui de volta, d psi dx igual a m, né? Porque essa expressão é só de y. Então, quando eu derivar em relação a x, vai dar zero. Então, eu quase resolvo o meu problema. Eu quero encontrar uma expressão para psi, né? Eu obtenho integrando a primeira equação em relação a x. Eu faço a integral do m em relação a x, só que aqui me aparece um cara, que é essa expressão só do y, que eu não sei quem é. Então, como que eu vou encontrar esse cara? Então, se eu encontrar esse cara, beleza, está resolvido. Eu sei quem é o psi. Mas como que eu vou encontrar esse cara? Então, a questão agora é que, para resolver esse problema, eu só usei a primeira equação. Eu não usei a segunda equação do sistema. Então, para achar essa g, eu vou usar agora a segunda equação e tentar achar uma expressão para g a partir daí. Como que eu uso a segunda equação do sistema? A segunda equação está dizendo a derivada da psi em relação a y. E isso me dá o n. Então, a ideia é, pega essa equação agora que está circulada em vermelho e deriva ela em relação a y
para eu poder usar a segunda equação. Então, o objetivo agora é derivar a expressão obtida em relação a y e usar a segunda equação do sistema. Tá? Então, esse é o objetivo, é isso que a gente vai fazer agora. Então, derivando esse circulado em vermelho em relação a y, eu tenho derivada do psi em relação a y. Por causa do sistema, isso aqui é igual a n, só que, por outro lado, eu estou derivando o lado direito em relação a y também. Então, aqui aparece a derivada em relação a y dessa integral. E aí, lá pelo cálculo 2, eu sei que eu posso calcular essa derivada passando para dentro, né? Isso se chama teorema de derivação por sinal de integração. A derivada em relação a y entra dentro da integral. Então, ela entra como a derivada parcial dessa função y, essa função m, mais a derivada da função g. Como eu estou derivando em relação a y, e a g só depende de y, então aqui aparece o g', né? Então, isso me dá essa segunda equação aqui, que eu vou isolar a g, que é o que eu estou procurando agora. Então, isso me diz que g' é igual a essa expressão n de x e y, menos, né, então passando essa integral para o outro lado, menos integral da derivada em relação a y do m de xy dx, certo? Então, isso aqui é a expressão que você obtém isolando g'. Quem é o g? Bom, se eu tenho g', eu obtenho g integrando. Então, eu integro o lado direito agora em relação a y. E aí eu obtenho uma expressão para o g. Como vocês já podem imaginar, se eu integrar esse lado direito em relação a y, vai ficar bem feio, né? Mas a parte boa é que nos exemplos, né, como eu comentei antes, os exemplos são elaborados para as coisas darem certo, digamos assim. Então, no momento que você calcular essa integral do lado direito, várias coisas já se simplificam antes, e você acha diretamente quem é o g, tá? Então, eu não vou calcular essa integral do lado direito. O que tem que ficar claro é que, se eu integrar do lado direito em relação a y, eu vou achar uma expressão para o g, e daí, como que eu acho o meu psi? Aí eu volto aqui para cima, tendo o meu g em mãos, o psi é dado por essa expressão aqui. A integral do m em relação a x, mais a expressão do g que você encontrou logo abaixo. Tá? Então, a gente vai ver esse método funcionando agora, fazendo um exemplo, né? Então, vamos ver o que acontece num exemplo explícito. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com essa equação aqui, ó. Então, a equação é y cosseno de x mais 2x e elevado a y, mais seno de x mais x quadrado e elevado a y, menos 1, tudo isso vezes y' igual a zero. Então, parece uma equação bem complicada, né? Vamos identificar as coisas aqui e ver quem que é quem, né? A expressão que não tem o y' é o que a gente está chamando de m, né? Então, m de xy, nesse exemplo, o m do xy é igual a y cosseno x mais 2x e elevado a y. Esse é o nosso m. E o n é o cara que acompanha o y', ou seja, seno de x mais x quadrado e elevado a y menos 1. Então, esse é o nosso n. E aí a primeira pergunta que você tem que fazer é: essa equação é exata? Né? Então, vamos ver, porque tem que ser o mínimo, ela tem que ser no mínimo exata para eu poder procurar a função psi, né? Então, como que eu descubro se ela é exata? Bom, eu tenho que ver se ela satisfaz essa igualdade aqui, circulada em vermelho, né? A derivada parcial do m em relação a y, eu quero ver se é a mesma coisa que a derivada parcial do n
em relação a x. Então, é isso que eu vou testar e vamos ver se isso acontece. Né? Então, a derivada do m em relação a y, o que que dá, né? Então, a derivada disso em relação a y, então o x está sendo pensado como constante, o y é a nossa variável. Derivar y vezes cosseno de x, a derivada de y dá 1, então sobra o cosseno de x aqui. E essa segunda parcela derivada em relação a y, o 2x agora é constante, derivada de e elevado a y é o próprio e elevado a y, então isso dá 2x e elevado a y. Beleza esse primeiro. Agora eu tenho que testar se isso é a mesma coisa que a derivada do n em relação a x. Então vamos lá. Derivada, agora o y é pensado como constante, eu estou derivando isso aqui em relação a x. Derivada de seno de x é cosseno de x. E a derivada, bom, agora o x é a variável, então a derivada de x quadrado é 2x, e e elevado a y está pensando como constante. Então isso aqui dá 2x e elevado a y, e a derivada de menos 1 em relação a x é zero. Então você percebe que dá exatamente a mesma coisa, né? Então, as duas aqui são de fato iguais, né? Então, essa equação aí é uma equação exata. Beleza. Então, eu tenho esperança de poder encontrar a nossa função psi, né? Como que eu faço para encontrar a função psi? Qual que é o primeiro passo? Então, eu vou pegar a primeira equação que eu quero que essa função psi satisfaça, que é derivada do psi em relação a x, eu quero que seja igual ao m, né? Então, lembrando aqui, é a primeira equação do sistema. Eu quero que a derivada do psi em relação a x seja igual ao m. Então, eu começo trabalhando com ela. E o que que eu fiz, né? Eu integrei em relação a x. Então, o nosso psi de xy, ele é igual à integral do m em relação a x, mais aquela funçãozinha que só depende de y, que a gente vai ter que descobrir quem é. Tá? Então, esse cara aqui, não sei quem é, eu vou descobrir. E esse aqui eu posso calcular na mão já, porque eu sei quem é o m, né? Então, vou escrever aqui de volta. Vou escrever aqui. Então, o nosso psi, o psi é a integral do m em relação a x, mais essa função gzinha que a gente vai descobrir quem é. Então, no nosso caso, eu tenho que integrar o quê? Quem é o m? Né? Então, o m foi dado na equação, é esse cara aqui. Y cosseno de x mais 2x e elevado a y. Né? Então, vou repetir essa expressão aqui. Então, é y cosseno de x mais e elevado a y, né? 2x, né? Então, vamos repetir aqui. Vou escrever primeiro aqui, né? Igual tá lá, 2x elevado a y, e eu tenho que integrar essa coisa toda em relação a x e somar com essa função gzinha que a gente vai descobrir daqui a pouco quem é. Então, vamos lá. Então, eu tenho que integrar isso em relação a x. Então, y aqui é constante, integral de cosseno de x é a função cuja derivada dá o cosseno, que é o seno. Então, é y seno de x e mais o quê? Então, a integral de 2x elevado a y em relação a x. Então, a integral de x é x quadrado sobre 2, simplifica com esse 2 que está aqui. Então, sobra x quadrado elevado a y, mais a nossa função g de y que a gente vai descobrir. Então, isso é a expressão do psi. Né? Então, a função psi é dada por isso, só falta encontrar quem é a g. Como que eu descubro quem é a g? Agora, eu uso a segunda equação do sistema. Então, como que eu uso a segunda equação? Eu derivo agora dos dois lados em relação a y. Então, derivando em relação a y, eu uso que a derivada do psi em relação a y tem que ser o n. Então, a derivada do psi em relação a y tem que ser o n.
Só que quem que é o n no nosso caso? Quem que é o n no nosso exemplo? Então, voltando aqui, o n é seno x mais x² elevado a y menos 1. Tá? Então, seno x mais o quê? Mais x² elevado a y, né? Então, mais x² elevado a y menos 1. Esse aqui tudo é o nosso n, que, por outro lado, tem que ser igual à derivada em relação a y do lado direito agora. Então, qual que é a derivada disso aqui? Y seno x mais x² elevado a y mais g de y. A derivada disso em relação a y. Então, é seno de x mais x² vezes o próprio e elevado a y, mais o g' do y, né? E aí, como eu falei para vocês, os exercícios são montados para a coisa dar certo. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Seno de x cancela, x² elevado a y cancela. Então, o que sobra é g' de y igual a menos 1. Bom, e aí agora fica fácil, né? Então, o g de y tem que ser igual a menos y. Aqui eu posso jogar a constante fora, tá? Eu não vou precisar colocar a constante aqui, porque eu só quero encontrar uma função g que sirva. Tá? Eu não preciso achar todas as possíveis. Então, g de y é menos y, e agora eu posso escrever quem é a nossa psi, né? Então, a nossa função psi, ela é dada, a função psi de xy, ela é dada por, então vamos voltar lá, é y seno x mais x² elevado a y mais a nossa função g, né? Então, é y seno x mais x² elevado a y mais a nossa função g, que a gente acabou de descobrir, que é menos y, né? Então, x² elevado a x mais g de y. Fechou. Então, essa aqui é a nossa função y, a função psi, né? Em alguns lugares, vocês vão ver que essa função psi tem um nome, tá? Geralmente, ela é chamada de função potencial. Esse é um nome comumente usado aí na literatura. Essa é a nossa função potencial. Então, como que fica a solução do problema agora? Então, a solução do problema é a função y de x, ou uma função y de x, dada implicitamente por qual equação? Né? Dada implicitamente por psi, né? Psi de x, y de x, igual a constante, que é o que a gente viu lá no início, né? Então, depois que você acha essa função psi, a sua equação original, ela vira essa equação aqui. No nosso caso, a gente sabe quem é a função psi, ou seja, eu posso reescrever essa equação como y de... Eu vou enfatizar aqui que o y é uma função de x, né? Então, é y de x vezes seno de x mais x² elevado a y de x menos y de x igual a uma constante. Tá? Então, essa é a equação implícita que a solução do nosso problema tem que satisfazer. E aí a observação final que eu quero fazer para encerrar é que, bom, você gostaria de encontrar a função y de x, que ela é a função incógnita. Mas daí você olha para essa equação aí e você pensa, tenta isolar a função y de x nessa equação. Bom, até dá para tentar fazer alguma coisa que é o y de x aparece aqui e aparece aqui também. Então, daria para colocar ele em evidência, por exemplo, e passar os outros termos para o outro lado. Só que o teu próprio y de x também aparece aqui na potência da exponencial. Uma vez que você tem y de x na parte de baixo da equação e y de x dentro de uma exponencial ao mesmo tempo, você não consegue isolar o y de x de jeito nenhum. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de uma equação transcendente. Não dá para isolar o y de x de jeito nenhum. Tá? Então, esse é o máximo que você consegue fazer nessa equação. Você não vai conseguir isolar o y,
Portanto, já é uma boa resposta dizer que a tua solução y de x, eu não sei exatamente quem é, mas ela é dada pelo menos implicitamente por essa equação aí. Tá, então é isso por hoje. Era esse exemplo que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ficado claro aí as ideias. E a gente volta com mais aulas de equações diferenciais na próxima, tá? Então, obrigado a todos e até a próxima.